Olá pessoal, Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor André Forseto, essa é a disciplina de adoração da Primeira Igreja Batista em Santo André. Então sejam bem-vindos aqui conosco nesse período que passamos aí de pandemia, de distanciamento social. Ainda assim, podemos nos encontrar, falar um pouco da Palavra de Deus, de entender um pouco como funciona o culto ao Senhor. E hoje estaremos então no nosso livreto, Teologia do Culto, falando na lição 14. Na aula passada a gente falou da lição 12, estaremos pulando a lição 13, porque ela vai se juntar com a lição número 15. A lição 14, ela trata do batismo e da ceia do Senhor. Pois bem, são assuntos amplos, assuntos que valem a pena a gente expandir devidamente. Então a aula 14 será dividida em duas partes. O batismo, que é o que vamos falar hoje, e a ceia do Senhor, que será a nossa próxima aula. Tá? O batismo e a ceia são ordenanças que Jesus nos deixou e fazem parte do culto ao Senhor, porque fazem parte do que Deus colocou para o corpo de Cristo executar aqui na Terra, né? Quando a gente fala ordenança, eu quero destacar o seguinte: algumas igrejas cristãs não têm ordenanças, têm sacramentos. A batista, metodista, presbiteriana tratam isso como ordenanças. Qual que é a diferença? Sacramento é aquele ato, aquele gesto, aquela ação que vai te acrescentar graça, que vai te acrescentar mérito. Por exemplo, há uma igreja cristã que coloca como sacramento a confissão, a Eucaristia, o batismo, a confissão. Então são coisas que fazem com que a pessoa alcance mérito diante de Deus, na teologia deles, e que isso vai te deixar melhor diante de Deus. Pois bem, quando a gente fala de ordenança, que é essa visão evangélica, protestante, tradicional, quando a gente fala de ordenança, são ordens ou mandamentos ou instruções que Jesus deixou para nós, porém não vai te fazer, a observação do rito em si não vai te fazer uma pessoa especial. A pessoa chega pecadora no batismo, passa pelas águas e sai limpinha, purificada. Não é assim que funciona. Entendemos que a gente faz o batismo, porque é uma ordem de Jesus, isso a gente vai ver mais para frente. Então, é preciso distinguir isso, né? Não é o rito em si, mas o rito, o que a gente faz tem um significado em si, que ele é importante e deve ser cumprido e observado pela igreja. Né? Quando a gente fala das duas ordenanças deixadas para a igreja, batismo e ceia, alguns pastores com visão missionária, eles falam: não, olha, se examinarmos bem as escrituras, são 3 ordenanças. Então Jesus deixou a ordem para batizar, né? Vão, façam discípulos entre as nações, que é o nosso texto base, inclusive, né? Está aqui em Mateus 28, capítulo 19 e 20. Diz assim, olha: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então está aqui a ordenança do batismo. A ordenança da ceia, quando Jesus teve aquele último momento com os discípulos, com os apóstolos, ele distribuiu o pão, distribuiu o cálice e disse: fazei isso em memória de mim. Então, são 2 ordens que Jesus deixou para a igreja, mas a terceira que entendemos está aqui também no versículo 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Ou que a gente tem em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas. A gente entende que isso é uma ordem de Jesus, é algo que tem que ser cumprido pela igreja.
Mas dessas 3 ordenanças, então, hoje falaremos sobre o batismo. Qual o significado do batismo? Lembrando que o batismo varia de igreja para igreja. A maioria das igrejas evangélicas tradicionais, pentecostais, segue o batismo por imersão. O que é por imersão? A pessoa é imergida ou submergida totalmente na água e sai dali. Então esse é o processo do batismo. Algumas igrejas usam a aspersão, ou seja, pega um pouco de água e esparge, pinga sobre a cabeça da pessoa. E poucas igrejas hoje praticam o chamado afusão. O que é? A pessoa se abaixa e é jogado água sobre a cabeça da pessoa. Cada um desses rituais tem um simbolismo, da aspersão e da fusão. Tem um simbolismo que é o derramar do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Mas a imersão é o que está mais próximo do que a gente encontra nos originais bíblicos, porque a palavra batismo, no seu original grego, também significa submergir. E não tem como submergir uma pessoa por aspersão, nem por afusão. Mas, então, a pessoa é submergida nas águas e é trazido de volta. O batismo demonstra nossa união com Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, que a gente encontra em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. É o rito que marca a entrada no corpo de Cristo. Essa palavra é muito interessante. Rito ou rito de passagem. O que é isso? Rito ou ritual são um conjunto de cerimônias, isso eu peguei no Google, tá? É o rito, conjunto de cerimônias de uma religião. Então o batismo é uma cerimônia da igreja evangélica, que tem a função de ser um rito de passagem. E falando de antropologia missionária, então esse conceito de rito de passagem ele é muito precioso numa visão missionária, numa visão antropológica da nossa sociedade, do nosso modo de ser. Por quê? O rito de passagem é aquele conjunto de atividades, de cerimônias que marcam uma transição da pessoa de um ponto para outro. Vou dar alguns exemplos. Muito no passado, o que acontecia? Um rito comum de passagem era apresentar a jovem que se tornava mocinha para a sociedade. E isso chamava festa de debutante. Era a festa dos 15 anos. Hoje perdeu muito do seu significado, ficou muito diferente do que é. As meninas amadurecem mais cedo, mas a festa de debutante ela tinha esse sentido então no passado. Mostrar a mocinha para a sociedade porque ela havia se tornado uma mulher. Outro rito de passagem também que é bem importante nas nossas vidas é o casamento. É diferente quando duas pessoas resolvem, vamos morar junto, vamos estar junto, a gente gosta um do outro e tal, papel é bobeira, é somente para mera formalidade, aí se juntam e começam a viver, são reconhecidos como um casal pela sociedade, mas não houve aquele momento específico que você fala, opa, peraí, a partir desse momento eu sou uma pessoa casada. Então o casamento ele tem essa função de virar a chave na cabeça da gente e dizer, deixei de ser solteiro, agora eu sou uma pessoa casada. Deixei de olhar para outras pessoas para focar no meu cônjuge, na minha esposa, no meu esposo. Então o rito de passagem tem essa função de virar a chave na cabeça da pessoa e assumir uma posição na sociedade. O batismo é um rito de passagem. Por quê? É onde a pessoa fala, pessoal, morri para o mundo, estou vivo para Deus. Então, é um compromisso que a pessoa tem com Cristo, é um compromisso que a pessoa tem com Deus, é um compromisso que a pessoa tem com a igreja, e é um compromisso que a pessoa tem com a sociedade.
olha, eu estou diferente, eu sou diferente agora. Por quê? Porque Cristo entrou no meu coração, porque entreguei a minha vida para Jesus, porque eu morri para o mundo, estou vivo para Deus. Né? Vamos abrir em Romanos, capítulo 6. Essa passagem é muito bonita, vale a pena lermos. Então, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha que bonito, né? Então esse é o significado do batismo. São tudo símbolos, né? Ele também, o batismo, ele simboliza o perdão dos pecados, né? Em Atos capítulo 22, versículo 6, Paulo fala assim, né? Olha, sejam batizados para remissão dos seus pecados, né? E será salvo tu e tua casa. Mas o batismo perdoa o pecado? Não, não perdoa. Quem perdoa o pecado é Deus. Não é a água, né? Eu tinha um conhecido meu que falava assim, a pessoa vai para o batismo sem ter um encontro com Cristo, entra pecador seco e sai pecador molhado. A única coisa que mudou foi isso, né? Então não é a água do batismo que tira o pecado. O batismo ele é um ato simbólico, é um rito então de passagem. Por que praticamos o batismo? Temos várias passagens bíblicas que nos explicam o porquê do batismo, essa prática do batismo. Então a primeira passagem é aquela que nós lemos logo no início da aula, então Mateus 28, 19, porque é uma ordem de Jesus, ele mesmo ordenou que a gente fosse, por onde fosse, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Senhor. Outro ponto interessante é Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 15. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim, versículo 16, né, também. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, em que me agrado. Essa passagem é muito bonita porque também mostra a presença da Trindade, Jesus na água, o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba e a voz de Deus Pai falando dos céus, esse é meu Filho amado em que me agrado. Mas voltando aqui para o foco do batismo, então o que acontece? Jesus se batizou para que se cumprisse toda a justiça. Então para ele não foi um batismo de arrependimento dos seus pecados, como é de todos nós, mas um batismo de união com o Pai, de dizer até agora eu vivi minha vida como um homem, como um ser humano, com as minhas atribuições de sustentar a casa, de ganhar o pão de cada dia, mas a partir desse momento eu estou em união com o Pai, estou consagrado ao trabalho de Deus e eu vou pregar as boas novas de salvação. E também para nos deixar um exemplo, se Jesus se batizou, quem somos nós para dizer, não, eu não preciso de batismo, isso é uma mera formalidade? Ele deixou o exemplo para nós. E na sequência a gente encontra que Jesus batizou os seus discípulos e os apóstolos mantiveram a prática do batismo, a liderança da igreja manteve isso. Então temos várias passagens. Em João 3,22 a gente encontra que Jesus batizava os discípulos. João 4,2 fala que
Olha, não era que Jesus batizava, mas seus discípulos batizavam aqueles que se achegavam a Cristo. Em Atos 2,41, Pedro fala para a multidão, depois do Pentecostes, depois da manifestação do Espírito Santo, e eles falam assim, o que a gente faz agora? Recebam Jesus como seu Senhor e Salvador e sejam batizados. E aí a gente vê depois Filipe também em Samaria, pregando o Evangelho, né? Não era já dos apóstolos, era um evangelista e diácono. E em Atos 8,12 a gente vê ele batizando em Samaria, depois um pouquinho mais para frente, ele batizando o eunuco, e a prática que se tornou a prática da igreja até hoje. Então, diante do que foi colocado, né, eu quero colocar duas perguntas para você. Na verdade, são perguntas que a gente já vem respondendo ao longo então, desse estudo, dessa aula de hoje. A primeira é, batismo salva? Ou seja, se a pessoa não for batizada, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador, entregou a sua vida a Jesus, mas ela estava num leito de hospital e depois de receber Jesus, ela expirou e morreu. Então não teve tempo de ser batizada. Foi salva ou não foi salva? O batismo é fundamental para a salvação ou não? A pessoa, o que é fundamental para a salvação? Então a gente entende pela Bíblia que o batismo ele não salva, ele é uma ordenança, a gente tem que fazer porque é o que Jesus mandou, é uma ordem de Jesus, porque é a prática da igreja, porque é um meio de você celebrar a tua união com Cristo até diante da sociedade, mas o batismo em si, ele não vai salvar a pessoa, né? Não é, se batizou assim ou assado, ou deixou de se batizar ou se batizou, que vai fazer da pessoa salva ou não. Tem pessoas que passaram pelas águas do batismo e não tiveram um encontro com Deus, não tiveram uma experiência de novo nascimento, então essas pessoas não tiveram a salvação. Por outro lado, teve pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, creram que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas e não foi possível passar pelas águas do batismo. Um exemplo muito claro que a gente tem foi do ladrão na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele estava entre dois ladrões. Um deles o ofendia, criticava, xingava, falava, se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Mas o outro ladrão, ele falava, não, o que a gente está recebendo é merecido, porque a gente fez coisas ruins. Mas esse homem não tem nada de errado, ele não fez nada de errado. E falou para Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido, e expressou nessa frase a sua confiança que Jesus era o Senhor. E qual foi a resposta de Cristo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vê que ele não foi batizado, mas ele entendeu e recebeu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e entregou o pouco de vida que ainda tinha nas mãos do Senhor. E isso sim faz toda a diferença. Agora, então, se batismo não salva, é uma ordenança, a segunda pergunta é, batismo limpa o pecado? E, como já foi comentado aqui em alguns momentos da nossa aula, não. Batismo não limpa os pecados de uma pessoa. Quem limpa os pecados é Jesus Cristo. Através da fé que a gente tem no Filho de Deus, que nós temos perdão dos nossos pecados. O batismo é tão somente esse simbolismo de morto para o mundo e vivo para Deus. Então a gente tem como aplicação que o batismo não é necessário para a salvação, mas é necessário para todo aquele que quer ser obediente a Cristo, uma vez que ele ordenou o batismo à igreja. Tá? Na igreja primitiva, isso falando de por volta do ano 200, havia uma prática de batismo bem interessante na igreja, que envolvia um preparo de até 3 anos.
Olha só que interessante, né? Então havia um exame preliminar, onde os líderes da igreja iam ver se a pessoa realmente entregou sua vida a Jesus. Ele passava por um período de instrução pré-batismo, de até 3 anos, dependia um pouco de igreja para igreja, e os batismos se concentravam no período, a preparação final na quaresma, e na celebração da Páscoa eram feitos os batismos. Então, o ritual, né, seja por aspersão, por imersão, o que for, então era feito isso, e depois havia um período de instrução pós-batismal, que hoje a gente chama de discipulado. Esses elementos, de certo modo, a gente encontra ainda presentes nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. A gente vê que a pessoa, olha, eu quero me batizar. Pastor, com certeza vai perguntar, mas por quê? Qual a evidência? Jesus mudou a sua vida? Houve transformação na sua vida? Então há um exame preliminar, há uma instrução pré-batismal. Olha, por que você quer se batizar? Quais as consequências do seu batismo em relação à igreja, em relação à sociedade, em relação à sua vida? Então há todo um período assim de preparação que depende muito de igreja. Eu creio que há métodos e sistemas de preparo para batismo, tantos quanto há igrejas nesse mundo. Cada uma adota um sistema diferente, umas por um período bastante longo, outras por um período bastante curto, outras mal têm instrução pré-batismal, é falado no culto, olha, quem quer se batizar, vem aqui, e é dada uma breve palavra para a pessoa. Mas em tudo isso, né, então a pessoa vai para o batismo. E não estou aqui para julgar se é feito A ou B ou C. Na nossa igreja é adotado um período de estudo bíblico, um período para ver se a pessoa realmente tomou uma decisão consciente, e aí vai sim para o batismo. Há uma preparação que a gente fala, né, olha, vamos, né, jejua, ora, se há algum vício que está atrapalhando a tua vida, vamos orar para Deus te libertar do vício antes do batismo. Se você está numa profissão que é algo que desagrada a Deus, que é algo que envolve jogos ou vício, ou mau uso do corpo, né, pornografia, coisas assim, então vamos orar para que Deus trabalhe na sua vida para que você possa estar apto ao batismo. E há o batismo em si, o culto de batismo, e a instrução pós-batismal. Ou seja, não é simplesmente batiza, ok, dá a mão, parabéns, Deus te abençoe, pode fazer parte da igreja, está aqui seu certificado de membro, né, da igreja. Mas há uma instrução pós-batismal que é o que a gente chama de discipulado. É o período de andar junto com a pessoa, que é a escola bíblica, também, isso é muito importante para o batismo. Mas então, falando do batismo, nos dias de hoje, o batismo é um culto ao Senhor. É um modo de adorarmos ao Senhor Jesus pela salvação que Ele nos dá. E nada melhor que a celebração da igreja reunida para um culto de batismo. Então temos aqui no nosso livro, né, e nos slides também que acompanham essa gravação, algumas recomendações para um culto de batismo, como adorar o nosso Senhor e Salvador através de uma reunião, de uma celebração com batismos. Então a primeira coisa que a gente recomenda é que deve haver uma exposição bíblica explicando o batismo. Por quê? Normalmente nos dias de batismo são dias que vêm visitantes da igreja, vêm parentes da pessoa que está se batizando para assistir. Muitas vezes é a primeira vez que essa pessoa está pisando na igreja. Então é importante que se fale, que se explique o que é o batismo e seja feito um desafio para que essas pessoas tenham uma oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo ponto importante é que a liturgia do culto deve ser cristocêntrica, ou seja, é um culto de batismo, foca na cerimônia, que as músicas sejam louvando ao Senhor pela salvação, exaltando o Senhor
transformação de vidas e desafiando outras pessoas a receberem esse Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, os momentos do culto têm que estar focados a Deus, a glorificar o Senhor e focado em Cristo e glorificar a Cristo por Ele ter salvo vidas, ter perdoado vidas, ter transformado vidas. Então, quando a gente fala das outras partes do culto, então essa outra recomendação, que devem ceder tempo para o batismo, falando, lógico, de quando o batismo acontece dentro de uma celebração no templo. Algumas igrejas fazem o batismo na piscina, no rio, na represa. Então é um momento realmente de festa, todo focado no batismo. Mas quando faz parte de um culto, por exemplo, do culto de domingo, é importante que as outras partes cedam o tempo necessário para o batismo. Então, a pregação um pouco mais curta, o louvor um pouco mais curto, os avisos um pouco mais curto, para que essa cerimônia seja adequadamente feita com a sua devida relevância. E por fim, a recomendação que a gente traz é que deve haver uma oportunidade, um momento para que a igreja se manifeste para receber os novos batizados, as novas pessoas, os novos membros da sua igreja. A nossa tem um costume que eu acho bem legal, que quando a pessoa vai se batizar, então chama, olha, tem os parentes deles aqui, dá um tchauzinho, né? E faz aquela festa toda, e depois do culto também, quem se batizou vai lá para frente, chama a igreja para ir cumprimentar essas pessoas. É um momento importante, é um momento de festa, não se esqueça de fazer isso. Então quero terminar essa nossa parte dizendo que o batismo não é apenas um ritual, não é apenas uma cerimônia, mas uma ordenança, uma ordem de Jesus, que anuncia ao mundo o que a morte e a ressurreição de Cristo fizeram por nós. Deu-nos nova vida diante do Pai. Na próxima aula, então, falaremos da segunda parte dessa lição número 14, que é a ceia do Senhor. Deus te abençoe, espero vê-lo em breve, pessoalmente, te dar um abraço, louvarmos ao Senhor juntos, para a glória dele, em nome de Jesus. Fica com Deus.